tarde, gente, tudo bom? Ó, agora são 16h42 do dia 17/3/2026. Meu nome é André. Eu estou aqui para fazer uma leitura para vocês. Eu estou rindo, gente, sabe por quê? Porque, novamente, eu vou citar brevemente. Eu estou numa luta muito grande contra uma facção criminosa envolvida com tráfico de drogas. Ontem eu fiz um boletim de ocorrência fazendo uma denúncia contra esse grupo criminoso. E aí queimaram minha geladeira, não está congelando. Hoje eu tinha uma entrevista de emprego às 16 horas. Nesse momento, o meu Wi-Fi parou de funcionar e quem já me acompanha sabe que com frequência eu relato isso, que sempre nos momentos de entrevistas, de horários de trabalho, eles bloqueiam o meu celular, bloqueiam o celular, gente, a rede de celular, 3G, o sinal da Vivo não pega e você liga para a Vivo, tá tudo ok. O meu vizinho aqui até então, não sei se ele ainda mora aqui. Ele trabalha em presídio. A gente sabe que bloqueadores são itens de presídio. Eu não sei se vende aí pela internet, mas é algo que uma facção criminosa facilmente consegue ter acesso, principalmente se alguém tem contatos dentro de presídio, na é verdade. Então, é isso aí. Por algum motivo, a espiritualidade permitiu isso e eu estou aqui, talvez até por isso, porque isso me levaria a fazer essa leitura, eu não sei, tá? Mas como eu estava falando aqui, gente, a espiritualidade, quando você confia no seu trabalho, no seu caminho, no que você está plantando, é impossível qualquer pessoa te sabotar, entende? Se você tiver, gente, um relacionamento, por exemplo, afetivo, um relacionamento familiar, um trabalho, uma profissão que é do seu destino, que é do seu caminho, eu quero já reforçar isso para você. Não se preocupe. O que é do homem, o bicho não come. Ninguém, gente, nenhum ser humano, nenhum ser físico, nenhum ser espiritual, por mais alta que seja a patente de um bruxo, de um feiticeiro, e por mais destruição aparente que ele possa causar, o que é de destino de uma pessoa não se pode ser tocado. Isso é uma regra, gente, é do universo, entende? E quando eu falo do universo, por quê? Porque, por exemplo, as pessoas que são de normalmente, quem é de uma religião tende a a fechar a sua visão, né, muito dentro daquilo que os dogmas dela dizem. Então, por exemplo, uma pessoa que é do cristianismo, ela vai botar o Deus cristão, né, enfim. Gente, eu não estou dizendo que existe ou não existe, tá? O que eu estou dizendo, se você é um Deus cristão, você vai colocar todo o poder nesse Deus, normalmente, não é assim? Tanto que é uma frase muito própria do cristianismo. Não existe Deus como outro Deus. Não é isso? Então, se você acredita em entidades, então normalmente as pessoas atribuem que tudo está na mão das entidades. Só que existem, gente, hierarquias. Então, as entidades, por mais poderosas que elas sejam, elas são espíritos. Elas não são deuses. Existem os deuses, né? Os orixás são deuses, né? A gente sabe disso. Então, tem pessoas que acreditam nos orixás como deuses, como se acredita, por exemplo, do panteão grego, né? Do panteão grego, que é Zeus, é uma pessoa personificada. E tem pessoas como eu que acreditam que as entidades são forças da natureza. O que eu estou falando aqui de destino, o destino, gente, é uma força que ela não está ligada a divindades, entende? O destino não está na mão das entidades. O destino não está na mão de um deus específico. Os próprios deuses, eles estão submetidos ao destino. Isso é algo conhecido dentro do esoterismo. Tanto que eu citei o panteão grego. Então, as moiras, as bondosas, que são não são bondosas, né? Na série Sandman, eu passei a falar bondosa, gente, porque da série do Sandman. Por quê? Porque eu digo que essas séries e tudo mais têm conceitos que são reais e elas possuem outro nome, mas dizem, na série fala, né? E depois eu estava lendo, eu fui pesquisar e dizem que é uma verdade, que não é bom você chamar elas pelo o nome delas.
tá? Que eu vou citar aqui, que elas são chamadas de fúrias. Então, existem seres que até mesmo os deuses estão submetidos a eles, compreende? O destino é uma força que também rege os deuses, tá? É uma força além da compreensão, tá? Então, como eu disse, se algo é do seu destino, tanto de você passar, se você tem que passar por algo, está destinado, você pode amenizar talvez o impacto daquilo, entende? Mas você vai passar. Talvez numa intensidade maior ou menor, dependendo do caminho que você escolhe. Mas é isso. Eu queria explicar isso, já deu 5 minutos de vídeo, eu vou começar a fazer aqui a leitura, gente. Eu não sei o que que é. Sete de ouros, ó, o que eu tô falando, é uma colheita. O sete de ouros é alguém, ó, você tá vendo? Ele tá aqui observando o que ele colheu. São os frutos de uma colheita. E quando a gente o número 7 está muito forte, esses últimos dias, o número 7 está ligado muito à espiritualidade. O número 7 fala, é o número de um trabalho concluído, né? Porque Deus criou o mundo em 7 dias. São 7 dias da semana, né? O número 7 ele é muito forte nesse sentido espiritual. O Ás de Espadas é a mão de Deus. Então é o que eu estou falando aqui. Tudo, gente. Ó, o louco, ó, arcanos maiores. Cartas ligadas à divindade e, como eu disse, o julgamento é uma carta que também fala da colheita, tá? Então tudo, gente, tudo. É sobre isso aqui, tá vendo como é forte? Ó, o Ás de Paus voltou na minha mão, não vou aceitar. O quatro de espadas que fala o quatro de espadas com o ás de paus é o quê? É você descansar, porque o ás de paus é a espiritualidade, é a mão da espiritualidade. Para mim, muitas vezes pode falar de livramentos, entende? O ás de espadas pode falar de livramentos. Então aqui eu já sinto que é esse o conselho, ó, confiar. Você não está vendo nada, confia que tá tudo no caminho. Ó, oito de espadas. O oito de espadas fala de medo, entende? Fala de pensamentos que te prendem. Se você não vigiá-los, o oito de espadas também fala isso. De situações que não são verdadeiras. Pode falar de opressão espiritual, muitas vezes, de obsessão, né? De situações que querem dar a entender que você não tem uma saída. Só que tem por quê? Porque do 8 existe uma outra jornada ainda para frente, tá? Ó, o 6 de paus é uma vitória. 3 de paus, perspectiva, muitos naipes de paus. 6 de copas, é sobre isso, tá? A espiritualidade, gente, quando você está alinhado, não tem como. Não tem como. Não importa o que você está passando no dia de hoje, escuta o que eu estou te falando. Não tem como. Não importa quantas pessoas sejam, não importa quem seja, não importa. É uma ilusão as pessoas acharem que tem poder sobre o destino de alguém. O destino de alguém. Ó, a roda da fortuna. O destino. Compreende o que eu estou falando? Que é muito forte. Aqui é o destino agindo. É aquilo. Ó. Não importa o que está acontecendo. A roda da fortuna tem esse quê de mudanças contínuas. Mudanças contínuas. Tudo que você faz, gente, altera o destino. Então, muitas vezes, é isso aqui que você tem que fazer. Não fazer nada. Porque é o destino que está agindo. Entendeu? Aqui é o destino que está agindo. Não tá, entende? Então, sabe aquelas coisas de profecias? Eu gosto muito de refletir sobre isso porque eu trabalho, eu tenho muita, não só clarividência, por quê? Porque uma coisa, gente, é a clarividência, é você ver o invisível, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter o dom da premonição, o dom da revelação, o dom de profecia. São outras coisas. Então, até mesmo o tarô. Você pode pegar o tarô e você conseguir ler as energias de uma forma, porque vai depender
da quantidade, da intensidade dos dons que você tem. Se você tiver clarividência, como eu, muitas vezes você vai estar aqui falando e as cartas, como vocês estão vendo, vão pular. Ó, Ás de espadas, cavaleiro de espadas, aqui tem muita agir da espiritualidade aqui, cortando uma situação muito rápido, trazendo clareza para uma situação muito rápido, muito rápido. Ó, o Ás de espadas voltou no meu colo, caiu no meu colo, tá vendo? É isso que eu estou falando. Aqui é a verdade, caiu no meu colo. Entende o que eu estou falando, gente? Parece uma doideira, mas é assim que a espiritualidade fala, gente. Vocês podem acompanhar qualquer tarólogo, qualquer pessoa que tem esse entendimento, que vocês vão ver o que eu estou falando. Tudo que acontece, a forma como as coisas acontecem na leitura, eu falei do destino, da tranquilidade, veio a roda da fortuna, entende? Então, se você tem clarividência, se você tem sensibilidade às energias, você não precisa de tarô. E o tarô só vai confirmar o que você está falando na ideia. Se você tem clarividência, você vai poder ver a carta como eu vejo muitas vezes antes dela cair. Se você tem premonição, você vai conseguir sentir uma energia que ela não está ativa no momento, mas ela está para acontecer. Pode ter uma revelação e aí você descobre um segredo de alguém, mas isso depende de cada pessoa. Então o tarô, gente, não é porque uma pessoa é um tarólogo que as leituras são iguais, porque as mediunidades são diferentes. Cada pessoa tem uma maturidade espiritual diferente, compreende? Cada pessoa tem um mérito espiritual diferente, como eu disse. Não é porque eu não, por exemplo, eu não faço parte de um terreiro. Eu não sou coroado um pai de santo. Eu não sou feito no santo. Isso, gente, a espiritualidade, ela é livre, tá? A espiritualidade, ela é livre. Ela não está presa a um terreiro ou ao que alguém acha que é verdade. A espiritualidade, ela flui independente de qualquer coisa. Tá? Então, por exemplo, você pega pessoas que eu já vi. Tem pessoas, gente, lá no sertão do Nordeste, lugar que não tem água, não tem luz, que nunca tiveram contato muito com a sociedade como nós conhecemos, com todos esses conceitos que estão aí sendo disseminados, e que você vê o extremo conhecimento das pessoas, de uma sabedoria muito antiga, entende? De magias antigas, muito fortes, muito simples e muito fortes, tá? Eu acho muito, muito incrível, principalmente, essa parte da Jurema, a morte, ó. Os juremeiros, né? Você vê que são coisas, gente, muito poderosas, é muito poder para coisas muito simples. Você percebe isso, assim? Que o saber antigo resolvia coisas de uma forma muito. Compreende o que eu estou falando? Cada um tem um mérito de receber informações diferentes. Por quê? Porque é como eu digo, uma faca. Dependendo da consciência de uma pessoa, um conhecimento pode fazer com que ela destrua a vida dos outros, tá? Então aqui é o destino agindo, basicamente isso, tá? Aqui é uma situação onde não é para fazer muita coisa, é para parar e olhar. E como eu disse, algo vai cair no meu colo. Ou se você também, porque vão vir para cá, gente, agora ou depois, inevitavelmente, esse vídeo pode hoje, no momento, ter 0 visualizações e permanecer assim por um ano. Em algum momento, esse vídeo vai chegar em quem também tem que ouvir essa mensagem, alguém que talvez está passando pela mesma coisa que eu. Não dá para saber, tá? O que vocês querem falar aqui? Mas tá vendo? Assim, você vê que eu falei o sol. Divindade, estou falando. Sol é divindade, clareza. O sol, numa leitura, quando a gente está falando aqui, explicando, vem o sol, ele vem. O sol é uma confirmação, uma grande confirmação de que o que está sendo falado é realmente isso mesmo. O sol, eu falo, quando vem o sol e alguma outra energia, para mim está relacionado a
a divindade, a deuses, entendeu? Não tá, a gente aqui, de novo, o que eu disse, a gente está falando de forças do universo. O Sol é uma força que não está aqui na Terra, compreende o conceito? O Sol, ele está além do domínio dos seres terrestres. A gente só recebe. Você não vai mudar o curso do Sol, você não vai mudar a intensidade do Sol, você não vai conseguir impedir que o Sol nasça lá pelas 6 da manhã e que ele se ponha lá pelas 18. Você não vai conseguir fazer isso. É essa ideia que eu falo da roda, que são os movimentos astrológicos. Por quê, gente? Tem um livro que eu já li, que ele é o Grande Computador Celeste. Eu acho que, sinceramente, aqui é mais para eu compartilhar com vocês sobre isso, porque é uma mensagem forte, né, gente? Isso aqui é uma mensagem forte, poderosa. Para quem estiver passando por uma situação difícil, que pareça impossível, que causa, é, sabe, assim, que pode causar um certo desespero, uma certa ilusão de que é algo sem saída, de que não tem solução, compreende? Então, é uma mensagem que, se atingir alguém nessa situação, pode trazer esperança, pode trazer um entendimento elevado de uma situação que ela está passando e que ela não compreende o que está acontecendo. Que é essa ideia da roda. A roda da fortuna, muitas vezes, por exemplo, se você pergunta como essa pessoa está, vem a roda da fortuna, para mim, gente, é isso, assim, é o que o meu estudo me leva a acreditar, me leva a ver na prática acontecendo. Uma pessoa que está sob a roda da fortuna, numa característica de personalidade ou de, enfim, como que essa pessoa está emocionalmente? A roda da fortuna fala de alguém instável, pode falar de alguém instável. Por quê? Porque a roda sempre está girando, entende? É o que eu estou falando desse movimento astrológico. Se você falar que você não quer que amanhã seja dia 18, você não tem como, você não tem controle sobre isso, né? Porque o tempo ele vai caminhando, independente da nossa perspectiva, sabe? É, ó, a torre, mano, o que eu tô falando? Olha que forte, ó, a força e de novo o quatro de paus, ó. Isso aqui, gente, os arcanos menores, o que que eles falam? Os arcanos menores, eles no tarô, assim, para mim, eles representam energias meio que do dia a dia, do cotidiano, do humano, energias que estão até na mão do ser humano de uma certa capacidade de controlar, de manipular, de se utilizar dessas energias. Quando você vem para cá e a gente está falando, gente, de cartas de muito poder quando você fala da espiritualidade, tá? Porque o Sol, como eu disse, fala de algo que está além do controle do ser humano. A torre é a, a mão da espiritualidade intervindo, é a intervenção de Deus. Então, se aqui tem divindade, que é algo que está em cima, tá vendo esse raio? Ó? Aqui é um raio. Como eu disse, vindo de cima, ou seja, algo além do controle humano, descendo na Terra para agir em uma situação de controle, de mentira, de engano, de opressão, de obsessão, de crime, de prisão, de tormento. E aqui tem a força, que, como eu sempre falo, para mim fala também quando você tem uma forte energia espiritual sobre você, que possibilita essa pessoa que está imbuída dessa energia, dessa força, né, de fazer coisas muitas vezes sobrenaturais para um ser humano. Porque aqui, né, muito claramente, essa mulher está botando a mão na boca de um leão de uma forma. Você vê que ela está limpa, ó. Ela está com a roupa limpa, ela está calma. E aqui tem o oito, né, que remete a essa questão, o infinito também. O ciclo infinito da vida que não está preso aqui. Entende, gente? Coisas que também estão meio além da compreensão humana, porque o tempo não, a gente não compreende o tempo, entende?
Então aqui, e veio a carta do descanso. Então aqui a gente está falando de uma interferência espiritual, e aqui, o que que está? Isso aqui são cartas divinas. Isso aqui é o quê? É o que eu posso fazer, que é o quê? Descansar, confiar, tranquilizar. Porque a espiritualidade vai agir numa situação aqui, entendeu? Você vê que coisa, é o que eu falo, gente, assim. Ontem eu vi falando com os mentores, sabe o que, gente? É, porque como eu digo para vocês, onde eu vou eu sou atacado gratuitamente por pessoas que, só um pouquinho, que em tese não deveriam, não tem motivo para fazer isso, até porque são, é, se dizem ter algumas a mesma crença que eu tenho, mas eu sou. E aí, quando eu voltei, tinha tudo para eu sair de ontem, gente. Eu jogo vôlei em alguns locais e tal, e eu fui jogar num lugar. E aí, um monte de gente resolveu tentar mexer com o meu emocional, fazer coisas, piadinhas, indiretas, etc e tal. E ao contrário disso, eu consegui desmontar várias dessas pessoas, muito sutilmente, com pequenas frases. E como eu disse, eu sozinho, um monte de gente inventando coisas. Quando eu saí de lá, gente, eu fiquei tão assim, emocionado, de verdade mesmo. E eu vim falando assim, sozinho, né? Eu falei, cara, eu sempre falo com a minha espiritualidade que quando, gente, chega nessa hora de agradecer, sabe? De você fazer uma oferenda para alguém, de agradecimento ou até de pedido, eu falo assim, mano, o que que eu, gente, como um ser humano, o que que eu posso oferecer para a espiritualidade? Para agradecer o que a espiritualidade faz por mim. Não existe, gente. Não tem, sacou? É o que eu tô falando. Talvez você, né, as pessoas que realmente não sentiram a força, sacou? A verdadeira força correr na sua veia, sentir aqui, ó, a espiritualidade mover dentro de você, talvez você não vai entender o que eu estou falando. Mas quem já sentiu verdadeiramente sabe que a espiritualidade não é sobre oferenda. Por quê? Porque não tem, gente. Não tem o que você. Não existe não tem cachaça, não existe nenhuma marca de champanhe, entende? Não existe a carne de um boi específico que vai ser o suficiente para você agradecer, gente, o que a espiritualidade faz por você. Não tem como, cara. Não existe, sabe? Não existe. Porque é o que eu tô falando. Uma vez que você vê mesmo a espiritualidade agir na sua vida, não tem como você voltar para trás. Não tem como, entende? Você não consegue, por exemplo, nesse momento como eu, que você está em meio a um monte de dificuldade, você virar as costas e falar, ó, já que vocês não conseguem, entendeu? Você não consegue mais. Não importa o que aconteça, você está sendo grato, compreende? Eu vim ontem só agradecendo. Por quê? Porque a força, gente, que eu recebo deles é algo muito inacreditável. Muito, muito, muito inacreditável, gente. As coisas que você é capaz de fazer quando a força da espiritualidade está correndo na sua veia. É inacreditável. Eu olho coisas assim, sabe? Como eu estou falando, eu sozinho ontem, por mais que eles não queiram assumir, porque eles tentam coisar, mas eu calei a boca de muito deles, e inclusive um garoto veio para cima, de gracinha para cima de mim, na hora que ele soltou o shade dele, ele quase, ó, o pé dele, quase. Ele pode não perceber, mas é o que eu estou falando. É sobre isso, tá? É sobre isso, gente. Ó, perspectiva, tá vendo? Três de paus, tudo é uma questão, gente, de perspectiva, tá? Eu fico aqui jogando tarô, mas eles já falaram pra mim, gente, que o que eles querem que eu faça mesmo é falar isso que eu tô falando aqui, entendeu? É compartilhar essas coisas que eu estou compartilhando. Mostrar para as pessoas
O que realmente é o poder da espiritualidade, como a espiritualidade age. De você sozinho ser capaz de coisas, gente, impressionantes, o julgamento, entende? É o que eu estou falando. É o que eu estou falando. Olha aqui, ó, olha o tamanho desse ser em relação aos outros. De novo, essa ideia de algo vindo de cima. E é o que eu estou falando dessa coisa da comunicação, entende? Quando vem o julgamento, e eu estou nessa pegada que eu estou aqui, eu sei que a espiritualidade quer que eu fale. Não importa, gente. Não importa. Não importa. Sabe? Eu falei no outro vídeo que a espiritualidade me preparou, gente, para realmente fazer o que precisa ser feito e falar o que precisa ser dito, tanto nessa questão assim das questões da espiritualidade, do que eu vivi, do que eu aprendi dentro dos conceitos espirituais, né? De não me importar com a opinião dos outros, também de ler o tarô, entende? De profetizar aquilo que eles mandam eu falar aqui, entende? De botar para fora as coisas que eles me mostram que vão acontecer, independente do resultado, de visualização, de like, das pessoas gostarem, se as pessoas me perseguirem, se as pessoas me zombarem de mim. A espiritualidade fez um trabalho pesado, muito pesado mesmo, em mim, para chegar nesse momento e ter essa mentalidade que eu tenho, ter essa postura que eu tenho, agir da forma como eu ajo, tá? E é o que eu tô falando, gente. Assim, um ano atrás eu passei por essa situação aqui lá em Santos. E quem me acompanhou em Santos sabe que eu agi de uma outra forma. Por quê? Porque, primeiro, como eu disse, foi em Santos, gente, aconteceu algo que já tinha acontecido aqui em Guarapari quando eu fui, quando essa perseguição dessa facção começou comigo. Que foi dessa coisa de você sair na rua e aparentemente dava uma ideia de que era como se a cidade inteira tivesse contra mim. Era essa a sensação. E eu não tinha noção do que estava acontecendo. Por quê? Porque eu trabalhava, estudava. Eu não sou de me meter em nada de errado, assim, de fazer algo errado com as pessoas. Eu não trafico, eu não faço nada. Não tenho nenhum débito com a justiça. Então você sai na rua do nada e um monte de gente que você não conhece e pessoas que você ajudou começam a ir vir contra você de forma agressiva. Você fala, mano, você fica com medo. E eu já estava fazendo essas denúncias. Então, para mim, para mim não, eu tinha certeza que tinha essa ligação. Policiais começaram a entrar na minha casa, no meu local de moradia, botar carro na minha frente, pessoas me ameaçar dentro do meu condomínio, que morava na mesma, eu morava no condomínio de casa, botar a cara dentro da sua janela, botar a arma na mão, pessoas que já têm passagem pela polícia, policiais que foram exonerados, e a gente sabe que a milícia é feita de policiais que foram exonerados, que perderam seu cargo, que deixaram, não é isso? Isso é um fato. Então todo esse contexto me deu medo. Só que ainda assim eu estava aqui em Guarapari. Em Santos aconteceu a mesma coisa, eu estava em Santos. As pessoas não me conheciam. Eu morava do lado de uma favela muito perigosa. Muito perigosa, gente. Perigosíssima a favela que eu morava. Eu não morava na favela, eu morava uma rua atrás da praia. Mas atrás de mim, eu morava muito, muito, muito bem localizado. Mas atrás de mim tinha um favelão e a gente sabe que eles comandam, entende? Então, não é, gente, é o que eu tô falando. Essa gracinha de pessoas, sabe, fofoquinha, não é a minha, não é a minha questão, não é a minha luta, entende? Não é nem luta, porque eu não estou lutando, eu estou resistindo. Porque como eu disse aqui, é o destino que está agindo. Quando você entende essa questão de como o destino funciona, você para, gente, de tentar compreender tudo, que eu sempre fui é, esse tipo de pessoa, tá? Então, assim, vou até compartilhar aqui, vou falar, gente. Vou falar, porque eu quero que, eu sinto que eles querem, porque assim, gente, eu acabei de ser sabotado na minha entrevista e eu tinha tudo, eu tô sem internet até agora, nesse momento, tá? E eu tinha tudo para estar aqui desesperado, xingando, e, gente, eu estou numa paz sobrenatural. É o que eu falo para vocês, que quando essas coisas acontecem, eu fico assim, ó,
de queixo caído mesmo, entende? De queixo caído. E aí você vê, assim, eu sinto as minhas entidades, obviamente, por mais que as pessoas acreditem ou não. Então eu sei que elas estão perto. E meu caboclo, ele está muito perto de mim nos últimos dias, muito forte, tá? E o meu caboclo, as minhas entidades, gente, elas são muito impacientes. É o que eu falo dessa questão do médium, né? Elas têm um quê de impaciência e até de rigor, sabe? De rigor. Que é o que elas estão trabalhando em mim também, desse rigor. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito condescendente, eu sou muito paciente, eu acredito muito na transformação das pessoas, entende? Então, por exemplo, abrindo um parênteses bem breve, essas pessoas que eu convivo do vôlei e de outras pessoas também que gratuitamente ficam me atacando sem nenhum motivo, por que que eu continuei e ainda continuo convivendo perto delas? Porque eu acredito que as pessoas são capazes de se tocar, criar consciência, ver o papel desprezível que elas estão fazendo, tá? E em algum momento despertar para isso. Mas eles vêm trabalhando em mim essa coisa de cortar o mal pela raiz também, tá? Então, assim, quem já conviveu comigo, né? Hoje não, gente, por quê? É, antes eu era muito rigoroso. Então, assim, quando eu estava dentro do relacionamento, por quê? Porque eu fui muito cobrado. A minha vida inteira me cobraram perfeição, ser o melhor aluno, entende? Ser uma pessoa muito correta, que é o que eu falo que os mentores acompanham. Eu tive essa educação meio que na minha família, de seja correto, não olhe para a esquerda nem para a direita, vá reto. Entende? Então eu também era muito rigoroso, eu julgava muito. E aí o que que a espiritualidade fez? Eu, não- ó, eu nunca tinha tido experiência com drogas. Eu tinha uma visão da sexualidade, por exemplo, muito quadrada, entendeu? Muito fechadinha. Essa coisa do amor para sempre, do o amor supera tudo. Entende? Porque minha mãe era assim, minha mãe acreditava que o amor é capaz de tudo. Eu acho que ele é capaz também, mas eu não acho que você precise permanecer em determinadas situações, perto de determinadas pessoas, esperando o amor vencer. Você pode se afastar e ter a sua paz mental, emocional em outro lugar, distante, às vezes, dessa pessoa que te faz mal, até isso se resolver, até essa pessoa mudar, compreende? Sei lá, você tem um marido psicopata, não sei o que, você acredita que ele pode mudar. Ele pode mudar, mas você vai ficar esperando ele mudar perto de você? A minha mãe esperou e minha mãe pagou um preço muito alto por isso. Então, assim, é isso que eles estão trabalhando em mim, entende? E esses últimos dias, a espiritualidade, ela tem trabalhado em mim essa firmeza de postura, de cada vez mais. Ontem é o que eu estou falando, gente. Ontem eu tive que segurar a minha entidade, porque quando algumas pessoas chegaram próximas a mim, eu senti essa energia do confronto e eu não posso deixar isso vir, entende? Não o confronto de briga, mas de você não ser, das pessoas falarem e você rebater, entendeu? E ontem eu rebati. E eu não falei mentira, eu falei a verdade. Esse é o mais incrível que eu estou falando. As pessoas vêm se utilizando de julgamentos, de mentiras, de manipulações. Elas se juntam para criar situações, para tentar fazer você se sentir assim. Por exemplo, ontem eu estava no jogo, no vôlei, todas as bolas que levantavam para mim, eles estavam levantando errada e vinha, ah, você não conseguiu atacar a bola, não? Entende? Assim, ah, tá muito alta, ah, tá muito baixa para dizer assim, você é o errado, mas não é, entende? Isso não vai funcionar, isso não funciona, compreende? Então, é o que eu digo, uma mentira, gente, para ela ser criada, mantida e etc e tal, uma situação de manipulação, de engano e etc, ela precisa de muita gente e muito recurso para se manter de pé. A verdade, ela se sustenta por si só. E quando eu abro a minha boca para falar com qualquer pessoa, goste ou não goste, acredite ou não acredite, é a minha verdade que está saindo, entende? E é por isso, gente, que eu consigo estar aqui com essa cara, que eu consigo sair na rua com o meu nariz lá em cima.
porque eu tenho convicção das coisas que eu falo. É a minha verdade indo para fora. A minha verdade indo em direção às pessoas. Então isso me dá segurança. Quando você não fala a sua verdade, você sempre vai andar inseguro. Você pode perceber por que que as pessoas são agressivas, gente? Na maior parte. Por que que a gente vive num contexto de muita agressividade, de forma geral? Você vê que hoje em dia, você sai na rua, as pessoas elas não te motivam. Ninguém elogia nada do que você faz. Percebe? As pessoas criticam você, mas elas por trás começam a imitar o seu jeito, compreende? As suas técnicas, a forma como você se comporta, entende? Só é o que eu falo do hater. O hater e o fã é a mesma coisa, gente. Só que o hater é uma admiração distorcida, compreende? Porque assim, você vê um fã. O que que é um fã, gente? Se você é fã da Selena Gomez e você sabe que a Selena Gomez tá lá na praia de Copacabana, se os fãs da Selena Gomez, que inclusive são bem eufóricos, se eles sabem que a Selena Gomez está em Copacabana na praia tomando sol, o que que eles vão fazer? O que que essas pessoas vão fazer? Elas vão pegar, não é verdade? E vão em direção onde a Selena Gomez está. Numa tentativa de chegar perto, de conversar com ela, não é assim? De conversar com ela, de saber mais sobre ela, de levar presente para ela, sei lá. O que que o hater vai fazer? Ele vai também atrás, ele vai sair da casa dele, não importa onde ele está. Ele também vai ter essa coisa de vigiar a vida de saber, querer saber tudo da vida da pessoa. Só que por ele ter uma questão egóica, ele não consegue admitir que ele admira. Porque você vê, o que que os fãs fazem? Eles, muitas vezes, reproduzem visualmente aquela pessoa que é alvo da admiração deles, né? E isso, gente, todos os lugares por onde eu passo, eu sei que parece assim, olhando, que eu tô falando uma coisa, sabe, que eu tô assim me achando, mas não é, gente. É um fato. Todo lugar que eu chego, as pessoas começam a pegar falas minhas, entende? Frases que eu digo, quando eu vejo que não, essa pessoa que fica me desmerecendo, ela está repetindo as minhas frases. Meu jeito de jogar, meu jeito de sacar, meu jeito de falar, coisas no meu comportamento, entende? Só que elas não são capazes. Então o hater, ele é um fã com um sério problema de ego, que é o que eu falo. Por que que as pessoas não conseguem reconhecer o bom trabalho da outra? Normalmente, as qualidades da outra, porque ela vai ter que muitas vezes se confrontar com essa realidade e o ego dela não vai deixar, entendeu? Então, por que que a gente vive num momento assim, onde existe muita agressividade? Por quê? Porque existe o advento das redes sociais, da internet, como a gente conhece hoje, né? Então, por exemplo, eu tenho a noção, gente, eu sou eu, entende? Eu sou uma pessoa, eu conheço quem eu sou no meu dia a dia, na minha intimidade, eu comigo mesmo, dentro da minha particularidade. Eu sei quem eu sou. Então, quando eu posto uma foto, sabe, assim, é, que eu vou em algum lugar, que eu como, que eu entro num restaurante bacana e tiro uma foto, eu sei que aquilo ali, gente, são apenas momentos. Aquilo não é a minha vida, entende? Assim, eu sei o que é a minha vida real, eu sei quem sou eu e eu sei o que é uma persona. Então, por exemplo, quando eu comecei o tarô, você vai ver que existia nos meus vídeos anteriores eu percebo isso. Você vai ver que existe eu tentando montar uma coisa para botar para fora, porque eu não tenho costume, gente. Eu venho de uma personalidade tímida. Então parece que não, mas você abrir uma câmera aqui e falar algo, principalmente nesse momento que eu tô, onde está todo mundo de olho no que eu estou falando, no que eu estou fazendo, para me criticar, para me julgar, para me perseguir,
entende? Você sabe o preço que você vai pagar, então é difícil você fazer isso aqui, tá? Não é uma coisa simples. Então, muitas vezes, a gente precisa de um personagem, você entendeu? E com o passar do tempo, você vai retirando aquilo, entendeu? Então, hoje, com o passar do tempo, eu me vejo cada dia mais natural, assim, sabe? Com essa coisa de olhar para a câmera, de eu andar na rua, as pessoas tirarem fotos, gente, as pessoas tiram foto, é o que eu estou falando. É uma coisa meio de fama, entende? De fama distorcida, que virou o meu caso, sério, gente. Eu vou na rua, as pessoas tiram foto. Por onde eu passo, as pessoas vêm atrás de mim para fazer algum tipo de gracinha, entendeu? E aí, por exemplo, eu não estou falando, gente, que eu vou ser uma pessoa famosa, mas pense bem o que eu quero dizer. Para mim, é o que eu estou falando, não é uma questão de fama. Para mim, é uma questão de. Eu fui submetido diariamente a situações de estar exposto à opinião pública. Por quê? Porque o trabalho que a espiritualidade quer de mim, que eu sei, é o que eu falo, gente, eu sei o destino que eu tenho, entende? Eu sei o destino que eu tenho. Eu sei onde a espiritualidade quer me colocar. Isso está muito claro para mim há muito tempo. Eles já falaram e eu me vejo indo para esse caminho, tá? Mas assim, aí você está aqui, por exemplo, eu, que era uma pessoa tímida, que sempre tive opiniões fortes, mas sempre, gente, quando eu abri minha boca, eu fui retalhado. Por quê? Porque eu sempre lidei com pessoas de mente pequena, com uma intelectualidade defasada, que não estudam. Gente, esse é o contexto que eu vivi, de pessoas que não estudam, que não têm informação. Para você ter ideia, tem uma pessoa que eu incluo ela no meio disso, ela está incluída, que é a Flávia, que é uma traficante. E um dia eu comentei com ela sobre uma ilha, que é a Ilha das Cobras. Você sabe o que ela falou? Ela falou, você. Ai, tá bom, André, uma ilha das cobras. Aí eu falei, mano, existe essa ilha. Ah, tá, tá, tá. Aí eu tive que pegar, compreende, gente? Assim, eu vejo umas coisas dessa, eu falo assim, gente, quanta mediocridade numa pessoa. Quanta burrice. É uma burrice, é uma vergonha, gente, você ver uma pessoa assim. Entende? É uma vergonha alheia, dá muita vergonha. Sério, muita vergonha. Que é o que eu estou falando. Eu, gente, se eu não sei de algo, de um assunto, eu fico calado. Se você falar algo e eu não sei, eu vou chegar na minha casa por trás, vou abrir o Google, vou estudar, depois eu falar, nossa, eu estava lendo, verdade, aquilo que você falou realmente aconteceu, aquilo existiu, mas eu vou. Se eu falar algo, eu vou falar o que eu acho. Eu vou falar o que eu acho de um assunto, entende? Eu estou falando nesse sentido, de um assunto. Tem coisas que são opiniões filosóficas, entende? Eu tenho o direito de pensar sobre, de ver a realidade de uma forma filosófica minha própria. Eu não preciso, gente, me alinhar a um conceito filosófico pré-existente, tá? Entende? Então, assim, existe a filosofia do cristianismo. Ótimo. Tem pessoas que não querem pensar por elas mesmas e que querem absorver completamente uma filosofia que é jogada em cima delas. Aí eu não vou questionar o livre-arbítrio de cada um, entende? Mas existem pessoas que não são assim. Existem pessoas que gostam de viver para tirar uma conclusão, viver na carne, que é a carta do eremita. Se caiu o eremita aqui, a temperança, que é a carta do eremita, tá? Então, eu não sou obrigado, gente, porque 10 milhões de pessoas pensam porque Nietzsche construiu o conceito do eterno retorno. Vocês sabem disso que eu estou falando? Muitas pessoas aqui não vão saber, tá? Porque Nietzsche tem uma visão, né, dessa questão espiritual da lei do eterno retorno, porque Pitágoras, não sei o que lá. Ótimo, e isso são ensinamentos que servem de base para você juntar, questionar e ir
lapidando o seu próprio entendimento sobre um assunto, como eu faço com a espiritualidade. Mas não é, gente, porque uma coisa está sendo amplamente difundida que eu sou obrigado a acreditar, entende? Então eu sempre fui, principalmente nessa questão da espiritualidade, porque eu sempre estive envolvido no meio disso, querendo ou não, entende? Desde os meus bisavós, que de certa forma, como eu digo, de uma forma simples, na humildade deles, existiam ali conceitos espirituais, sabe, da ancestralidade, dessa questão indígena, das ervas, dos banhos, entende? De chá, de pegar, curar coisa com emplasto de barro, com arnica. Isso é uma espiritualidade, é um conhecimento, gente, espiritual. Só que, por exemplo, para os índios, isso não era chamado de espiritualidade, porque era o dia a dia deles, entende? Essa coisa que a gente que colocaram da religião e da espiritualidade, qual é o problema? Porque distanciou, entendeu? Parece que o nosso dia a dia e a espiritualidade, como eu digo, de que pessoas acreditam que você sentar no domingo na igreja, você é um espiritualista, você está conectado à espiritualidade. A mesma coisa para um centro, não é, gente? A espiritualidade é o dia inteiro. Todo dia você está conectado com a espiritualidade, só que a gente foi distanciado disso, entendeu? A gente foi distanciado desse entendimento de que tudo, entende? Um índio, gente, ele para ele é a vida dele. Entende? Ele vê uma árvore, ele sauda a árvore, ele vai no rio, ele sauda o rio, ele respeita os animais, ele entende que um raio é uma divindade, entende? É uma coisa natural para ele. Então eu tenho opiniões fortes, tenho, mas eu evito, gente, ao máximo quando é sobre um assunto, entende assim? Não é algo que eu tenho uma liberdade de pensamento. Eu evito ao máximo falar que algo existe ou não existe para como essa senhora, por exemplo, que eu estou falando dessa mulher, não fazer. E aí é o que eu estou falando. Você entende, gente, que como que a forma como a gente pensa influencia na nossa vida prática? Olha o que que ela faz. Então assim, por que que você acha que ela foi para esse lado? Porque a mente dela existe muitos condicionamentos, entendeu? Existe muito condicionamento. Então uma pessoa dessa não vai ver a mesma oportunidade de vida que eu vejo. Teoricamente, até como ela diz, ela sendo melhor do que muita gente, por ela ser branca, por ela ser mulher, e por ela não sei o quê, e lelele, e bababá. Mas no fim, ela trabalha, ela é uma criminosa. E não sou eu que estou dizendo isso. Ela é uma criminosa. Você pode não gostar também de estar ouvindo isso, mas ela é uma criminosa. Ela é uma criminosa. E é essa mente dela que fez ela ir para isso. Entendeu? Então tem coisa, gente, que você vê que, assim, como eu digo, cada vez mais eu entendo assim, que a gente está aqui passando e o nosso caminho aqui, qual é a questão? É você com você, não é sobre o outro, gente. Se você está numa religião que fica falando do outro, 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 tá errado. Se você está em algum ensinamento espiritual, alguma doutrina espiritual, alguma jornada esotérica ou filosófica, ou seja lá o que for, que foca no outro, como eu estava dizendo, que a gente senta, a gente tem igreja, sinceramente, que assim eu não aguento, sabe? Muitas igrejas quando eu sento, que é Umbanda, que é não sei o quê. Sabe? Teve uma igreja que eu fui que eles, gente, ficavam falando até das entidades, sabe assim? Falando de seu Zé Pilintra no meio do culto. E aí eu pergunto a você, por que que um pastor tá com o nome de seu Zé Pilintra na boca? Não era para ele estar com o nome de Jesus? Não era para ele estar com amor na boca? Com perdão, com compaixão, com humildade? Porque Jesus não ensinou altivez, não, gente. Jesus não ensinou altivez. Jesus não ensinou nada do que você vê os representantes da igreja fazendo. Entende? Você entende que eu estou falando? É sobre aquela pessoa ali. Gente, eu fui numa igreja que eu já falei dela hoje aqui, que assim, é uma pena até, eu vou falar muito isso, porque você vê que algumas pessoas nessa igreja realmente têm poder espiritual. Você vê que Deus fala com elas. Só que o que acontece? É o que eu estou falando da mente. Eu fui nessa igreja um dia
E um cara subiu no palanque, mas é como se fosse um palanque, entende? E ele começou a falar de que dentro da própria igreja, você compreende? Ele começou a questionar o que pessoas dentro da igreja acreditavam sobre como aquele culto deveria ser conduzido e etc e tal. E essa igreja é conduzida por uma mulher. Então, indiretamente ali, o que que eu via se fazendo o tempo inteiro? Eles questionam a autoridade da pastora o tempo inteiro. Eu não sei se ela percebe isso, mas eles estavam o tempo inteiro ali falando coisas que não cabiam eles, gente, a falar, porque existe uma hierarquia. Então, de novo, não é sobre a religião do outro. Eles não respeitam a hierarquia da própria igreja que eles estão. E eu volto a falar que tudo é sobre nós, entendeu? Então, não é porque, gente, um pastor ele é da Assembleia, ele é da Deus e Amor, uma pessoa ela é do Espiritismo, da Umbanda. Entende? É como eu estou falando. O que eu estou falando aqui, eu não estou, só que eu não estou com a bandeira de um centro aqui estendida dizendo que eu estou falando em nome da Umbanda. Quem está falando aqui é André, na linha de raciocínio que eu desenvolvi com o passar do tempo. Eu não estou usando o nome da Assembleia de Deus, eu não estou usando o nome de Jesus, eu não estou usando o nome da Igreja Batista, eu não estou usando o nome da Deus e Amor, da Universal. Eu estou assumindo que eu estou falando por mim e o que eu penso. Eu penso que isso é certo e que isso é errado, eu penso. Eu não estou me respaldando em cima de um livro, entendeu? Ah, porque em Mateus 333, Jesus falou isso. Eu não sou essa pessoa covarde. Eu assumo que o que eu estou falando é porque eu quero falar. Entende? Então, assim, quando uma pessoa dessa faz isso, ela está ali, ela não está imbuída, gente, de nenhum Espírito Santo, como se diz na igreja. Ela está ali jogando para fora algo que, para mim, nessa ocasião, era muito claro que ele queria estar no comando daquela igreja, só que ele não está. E ele, sendo um homem, numa vertente religiosa, que é a Assembleia de Deus, que tem uma característica muito forte patriarcal, meio que o ego dele não aguenta e ele partiu em ataque. Você compreende o que eu estou falando? Isso, gente, acontecendo ao vivo dentro de um culto. E aí eu te pergunto, alguém corrigiu esse homem? Outra coisa, teve. Gente, agora que eu estou pensando, eu acho que agora eu acho que eu sei quem é uma determinada pessoa. Enfim, teve uma vez que eu estava nessa igreja e eu entrei, um cara que estava lá na frente, que era algum tipo de missionário. Esse cara foi em meu ataque. E eu acho que ele está morando aqui na minha rua. Agora, no meio do culto, porque eu já era o bandista, eu ia com minhas guias, gente. Eu ia para a igreja com minhas guias. Dane-se. Dane-se, sabe por quê? Porque quando uma pessoa chega em um centro, se um evangélico, gente, for na Umbanda, normal. Normal. Você não vai ver alguém da Umbanda falando mal do cristianismo. Não vai ver. Talvez você escute falar mais de Jesus dentro da Umbanda do que dentro de uma igreja evangélica. Sério. Então não, enfim, ele partiu, ele começou a diretamente me atacar, olhando para mim. E sabe aquela coisa dos pastores do grito? Que Deus! Dededé, tá, 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 tá. No outro culto, beijo, ele foi tirado de lá. De tão nítido que foi que ele estava me atacando. E eu acho que essa pessoa mora bem perto de mim. Porque eu não esqueço um rosto, gente. Tá? Então é o que eu estou falando. Se utilizam sempre desse tipo de artifício e daquele momento ali para destilar, para colocar para fora toda a nojeira que a alma da pessoa tem, se imbuindo de uma suposta autoridade concedida por Deus, aspas. Porque como eu falo, os profetas, gente, antigamente, o que que o que que tornava um profeta um profeta? Ser sensível à voz de Deus, que era um dom raro, né? Esse dom passou a ser mais comum quando Jesus veio. Vocês sabem disso? Vocês cristãos sabem disso? Que esse foi o motivo.
pelo qual Jesus, um dos motivos pelo qual Jesus veio, que é essa descida do terceiro templo, essa descida do Espírito Santo, esse romper do véu que na Bíblia fala, que o véu se rompeu de cima e embaixo. Então, a partir daquele momento, todos nós podemos ter acesso a Deus, às capacidades mediúnicas, porque você ouvir uma força espiritual é o que eu chamo, é o que a gente sabe que é a clara e audiência. É o nome técnico para isso, gente. Um profeta tem clara e audiência. Só que eles não estudam, entende? Que é uma pena, porque não influenciaria em nada. Eles só entenderiam o conceito técnico daquilo, entende? Então, assim, por exemplo, o que que é um raio, gente? Um raio, você vê, é uma luz descendo de cima para baixo. Então, eu posso falar que um raio é isso. Mas existem os detalhes técnicos que fazem um raio cair, certo? Então, uma nuvem, o que que é o raio? Uma nuvem, ela vai sendo carregada e aquela carga ali de energia, ela vai causando várias reações até que aquela força precisa ser liberada. Então, vem um raio. Assim, né, gente? Muito, muito, muito por cima. Entende? Então existe uma forma simples e uma forma técnica, científica de você explicar isso. Por isso que eu digo que daqui a um tempo, tudo isso que a gente não consegue explicar muito bem dos mecanismos espirituais, como essa questão antes. Ah, o que que é fulano? É um profeta. O que que é um profeta? Escuta a voz de Deus. Beleza. O que que é escutar a voz de Deus? Você tem uma série de configurações até físicas, porque a gente sabe que o grau de muitas faculdades mediúnicas, gente, está definido no nosso corpo físico, que são a quantidade de cristais de apatita que você tem no seu corpo. Vocês sabem disso? Então, a configuração dos cristais de apatita que nós temos no nosso corpo físico possibilitam ou não o desenvolvimento de algumas capacidades, entende? O quão equilibrados seus chakras estão, que são coisas também é, científicas, vamos dizer assim, que há milênios se é sabido. Então, os chakras, cada chakra está ligado a uma glândula, que é algo físico, compreende? Então, é, é o que eu estou falando dessa questão assim do conhecimento, gente. Ser tudo, porque é o que eu estou falando. Tem muitas situações que eu sou colocado e é como essa, por exemplo, que é para quê? Para eu conseguir ver nitidamente o que é uma pessoa que tem realmente capacidades mediúnicas e não tem. Como eu digo, tem pessoas que, de eu entrar na igreja, lá de trás já fala: Ó, você aí, eu sei o que você está passando, tá? Você está sendo perseguido. Aquele seu vizinho lá, gente, eles falam. Tem pessoas que têm visão. Tem outras pessoas que eu posso sentar, mostrar foto para elas das coisas que estão acontecendo, conversar. Elas me veem, elas veem o jeito que eu tenho, a minha personalidade, elas me conhecem pessoalmente, mas elas não veem nada. Então, essa pessoa não tem dom de revelação, não tem dom de profecia, entende? Inclusive, né, tem aquela passagem de Aiwaaz, né, que que manda uma mulher, né, Jeroboão, né, a mulher de Jeroboão, que ele manda a mulher dele ir na casa, eu não lembro se é Samuel, se é Eliseu, enfim, tem uma passagem dessa na Bíblia que mandam uma mulher no lugar de outro, tipo disfarçado porque esse cara era cego. Então eles falam, bom, eu vou mandar essa pessoa lá para saber o que esse homem vai dizer, porque eu não posso ir, então eu vou mandar essa mulher, tipo disfarçada, né? E aí, quando chega lá, antes dela entrar, ele fala assim: Ah, e aí, mulher de Jeroboão? Né? Tipo assim, eu sei quem é você, entendeu? Então, isso é um dom que você vê que tem pessoas que têm e que não têm. Por exemplo, todos os centros que eu passei, os médios, você vai lá, as entidades descem e tudo mais, mas ninguém tem dom de clarividência, entende? Nenhum deles tem, porque eles não são capazes de ver isso que eu estou falando. Entendeu? Enquanto eu, gente, é o que eu tô falando. Eu aprendi antes, quando a espiritualidade me mostrava algo, eu entrava meio em colapso.
por exemplo, se a espiritualidade me mostrasse algo que ia acontecer com outra pessoa, como me mostraram na semana passada, uma coisa bem pesada, que é uma pessoa, gente, que eu deveria ter tudo para comemorar, mas me deu uma angústia tão grande porque é difícil, gente. É o que eu estou falando. Se você acha que a espiritualidade e que a gente só porque você não leva a sua espiritualidade a sério, que as outras pessoas não levam, entende? De novo, essa questão da projeção. As pessoas sempre vão colocar em você aquilo que elas possuem dentro delas. Então, pessoas que vão julgar a sua mediunidade, os seus dons, os seus talentos, etc e tal, são pessoas que não têm minimamente a mesma conexão que você tem, entendeu? Que não lidam da mesma forma com algumas situações, que não têm essa vivência, sabe? Mas quando você, gente, tem o dom de ver essas coisas, é muito difícil. Porque é como eu estou falando, gente. Quando, por exemplo, é, tem uma pessoa que conheci ela tem pouco menos de um mês, vai fazer quase dois. Tive pouco contato com ela e com a família dela, com os amigos dela, etc e tal, mas desde o começo eles ficaram falando para mim, tentar alertar eles sobre umas coisas. Eu fiz a minha parte, gente, e falaram que ia ter um acidente de moto, e esse acidente teve. Não foi do jeito que eu vi, entendeu? Não foi do jeito que eu vi, porque houve uma intervenção ali, entendeu? Mas o que eu vi era terrível. E aí o que acontecia? Eu não conseguia, gente, ficar em paz. Da mesma forma que o dia que eu vi na semana passada o que eu não sei se vai acontecer, mas normalmente acontece com uma pessoa, dá um desespero, porque é como eu estou te falando, independente do que seja, gente, é como se assim, pensa você ver uma pessoa levando um tiro. Quando a gente vê, não é igual você tá vendo uma cena de um filme, que você sabe que é uma ficção, entende? Eu vejo como se tivesse uma pessoa aqui do meu lado e uma pessoa aqui com uma arma dando um tiro nessa pessoa. Imagina você estar sentado aqui e do nada uma pessoa leva o tiro do seu lado. O que que você vai fazer? Você vai ficar apavorado, entende? Então, por mais que as outras pessoas achem que isso é uma bobeira, não é, gente. Entende? Não é fácil. Não é fácil você ver, muito menos você falar. Quem quer chegar para alguém e falar que você vai cair de moto? Você acha que, entende? É igual aquela, tem uma menina que falam, né, a Charlize, que é meio, pelo que eles me instruíram, que hoje eu entendo mais, é meio essa questão que eu falo das aberturas que a gente tem para ter acesso a algumas informações, entende? Então tem uma médium que ela ficou muito famosa, mas ela só profetiza desgraça. Meio isso assim, sabe? Ela só profetiza desgraça. Mas é o papel dela. Por quê, gente? Porque todo mundo quer distribuir bênção. Todo mundo quer chegar para você e falar que vai dar tudo certo e que sua vida, entende? Que aquela pessoa que está te perseguindo amanhã vai sair do seu caminho. Entendeu? Ninguém quer falar para você as coisas que estão. Ninguém quer falar para você que o seu marido está te traindo, que o seu filho está sendo abusado. Entendeu? Ninguém quer falar dessas coisas. A gente está vivendo na era da espiritualidade gratilux. Entendeu? Da falsa sensação da falsa paz, da falsa sensação de espiritualidade, entende? Da falsa sensação de proteção, da falsa sensação de que está tudo bem. As pessoas querem ficar confortáveis. Ninguém quer confrontar, como por exemplo eu fui obrigado, que o seu pai é um grande inimigo seu. Ninguém quer saber disso, gente. Ninguém quer saber que a pessoa que está do seu lado, que você considera muito, é o seu maior inimigo. Isso não é pessimismo, gente. Isso é o mundo real. É só você procurar ver, sair do celular, sair da internet, começar a ver as notícias, o que acontece, como as pessoas estão agindo, e você vai ver o que eu estou falando. E aí, assim, existem, gente, informações, como eu disse, que alguns seres conseguem buscar que outros seres não conhecem. Então, dizem, né, que é essa energia que eu estou falando. Dizem que existe uma energia que ela está meio conectada com o umbral. Então, você consegue pegar informações muito secretas, vamos dizer assim, às vezes, entende? E sempre vai estar ligado a essas questões.
que ligam esses seres. Por quê? Porque às vezes são pessoas que estão tendo a influência desses espíritos, entendeu? Então, gente, não é fácil, sacou? Não é fácil você vir aqui e sair falando dessas coisas, mas você vai fazer o quê? Entendeu? Complicado, né? Ó, o mundo, tá vendo? O mundo ele fala de um encerramento de um grande ciclo, que é o que eu estou falando para as pessoas, que é o que está acontecendo, gente. Você pode, talvez ter percepção ou não, mas você pode perceber que, como eu estava dizendo, essa questão da, como eu posso dizer, do esperar a pessoa mudar, sabe assim? Você pode perceber que assim, é, as pessoas que têm essa característica de perseguir, elas não estão no movimento de retroceder, elas estão piorando. As pessoas que são agressivas, elas não estão no movimento de pacificação, elas estão de mais agressão. Por quê? Porque a gente sabe que a Terra ela tá chacoalhando, gente. A Terra ela tá assim, ó, balançando. Quem estuda a espiritualidade, que sabe o que realmente está acontecendo aí fora das religiões, entende? É o que eu estou falando. As forças muito maiores do que uma entidade que você cultua. A gente está falando de uma força muito maior que isso. De um movimento muito, muito além do que uma entidade é capaz de conter, de lidar, que ela também, inclusive, está submetida. Muitas entidades, gente, vão ser retiradas da Terra. Muitas entidades que hoje, muitos espíritos que hoje ainda são cultuados, talvez um mentor seu, ele vai ser retirado, porque ele não entrou na linha de evolução que ele precisava. E muitas vezes talvez ele não tenha entrado porque você não quis trabalhar. Porque os espíritos que estão com a gente, eles evoluem, gente, conforme a gente evolui também. Por isso que eles estão perto de nós. Então, se você não trabalhar, gente, na sua expansão de consciência, em valores elevados, o que que acontece? Se você fizer isso, você puxa ele para cima. Se você não fizer, ele puxa você para baixo. Que é o que eu falo, por exemplo, comigo. Eu tenho esses mentores à esquerda muito forte, gente. E aí, eu demorei para entender isso. Eu falo ainda, gente, assim, isso é o que eu falo. Eu gosto, gente, de assim, de como eu sei que as pessoas sempre vêm nessa, então eu me faço de sonso, entende? Mas eu já entendi a questão do controle, sabe? Então, por exemplo, o que que faz você muitas vezes perder o controle das entidades, essas entidades que precisam um pouco de serem contidas, doutrinadas? Não, eu não acredito, gente, assim, nessa doutrinação que se fala, entende? De você, que você é capaz exatamente de controlar aquela entidade. Eu não acredito nisso, não. Não é, assim, não é que eu não acredito. Não é a linha que eu sigo. Quem segue, beleza, entende? Faz do jeito que você quiser. Não é problema meu, entende? A forma como você cultua, gente, o seu Exu, o que eu falo aqui é porque pode ter pessoas, gente, que vão chegar aqui e vão se identificar com o que eu estou falando. Falar, eu também acredito nisso. Com certeza tem. Eu não sou o único, gente, eu não sou o único no mundo que pensa assim. Isso eu tenho absoluta certeza, sabe? Então, se você cultua diferente, beleza, mas eu não acredito nisso. Então, o que que eu já reparei? Por exemplo, se eu me mantenho numa conduta, que foi o que eu vim tentando fazer ao longo do tempo. Se eu venho numa conduta sexual, por exemplo, controlada, eu percebo que as minhas entidades, elas ficam também, entende? Essa energia, ela fica mais calma. Se eu fico sem beber, isso se acalma. Por quê? Porque você precisa, gente, essas energias é o que eu estou falando. Hoje, a minha pombagira, quando ela se aproxima de mim, eu não vou falar o nome dela, mas eu tenho uma pombagira que quando ela chega perto de mim, se eu deixar, ela, ela vai falando aqui, ó, segredo dos outros na cara da pessoa. Uma vez eu estava na rua em Santos, inclusive, ela encostou em mim, porque eu não viro, assim, né? Eu não perco a consciência. Mas tem momentos que chega essa coisa do descontrole. Vem uma força que eu não consigo controlar, entende? E aí o que aconteceu? Passou um homem na rua e ele mexeu comigo. Gente,
Eu só sei que quando eu me dei conta, eu estava falando para um homem coisas que ele fazia com a mulher dele, e a pessoa que trabalhava com ele na loja, olhando assim para mim, meio assim, assustada. Esse homem, ele não teve reação, entende? Então, assim, beleza, nessa situação não aconteceu nada. Mas você compreende por quê? Porque eles sentem raiva. Essas forças, eles estão muito próximas a nós, seres humanos, entende? Então, a doutrinação que eu acredito é nesse sentido. Tipo assim, eu como pessoa, eu não acredito muito nessa ideia do confronto. Como eu digo, eu tento praticar no meu dia a dia um comportamento pacífico, gente. Então, quando uma entidade minha vier com essa ideia, entende? Com essa energia da vingança, você falou, você vai ouvir, entende? Eu tenho que falar, opa, segura aí, tá? Não é por aí não. E aí ela também vai entendendo isso, fala, não, realmente não é assim. Você vai doutrinando ela. Só que você precisa estar o quê? Consciente, entendeu? Se eu tiver com cannabis na mente, com bebida na mente, eu não vou ter esse discernimento. Consequentemente, eu vou me deixar, a energia vai vir e eu vou ser levado para ela. Lá no começo, quem me acompanha, no começo do ano, em janeiro, mais ou menos por volta do dia 15, inclusive, eu falei que eu tinha voltado a fazer, a praticar algumas condutas que eu não estava. Mas o que acontece? Eu quis isso, entende? Tive prejuízo? Eu tive, mas eu já, não, eu já estava num processo de doutrinação de muitos anos, gente. Eu já não aguentava mais, entende? Eu passei por muita dificuldade nesses últimos 4 meses para chegar aqui onde eu estou hoje, entendeu? Então, eu também precisava me libertar um pouco dessa corrente da doutrina, porque senão você também vira um robô na mão da espiritualidade, entende? Você vira um robô na mão da espiritualidade se você deixar. Então, é isso que eu estou falando, é uma questão de equilíbrio, entendeu? Então, hoje, assim, eu tento fazer um trabalho em mim, me manter coerente, mas também, gente, sabendo que a gente é ser humano, você entendeu? Você é humano, você também não pode, que é algo que ficava desequilibrado em mim antigamente. Eu, quando comecei a ter o meu despertar espiritual, eu achava que eu não podia nada, entendeu? E hoje eu já desenvolvi isso para saber que não é sobre pode e não pode, entende? A vida, gente, não é sobre pode e não pode. A vida é sobre consequências, compreende? A vida é sobre consequências. Tudo que você fizer vai ter uma consequência. E a vida é sobre isso, entendeu? Não se engane você de que qualquer tipo de interferência que você faz não vai ter uma consequência, seja para você, seja para alguém que você está ligado. Porque às vezes, para você entender o que aquela pessoa passou, você vai ter que ver alguém que você ama passar. Infelizmente, é a lei de causa e efeito, entendeu? Então, é isso, gente. Eu sinto que é isso, 6 de copas. Eu sinto que não era sobre tarô mesmo, eu quis fazer essa, ó, 1 e 13, tá? Mas é aquilo que eu tô falando, tá? De forma geral, é sobre esse assunto aqui, a justiça, tá vendo? Consequências, é sobre isso aqui, tá? Então pode ser aqui, gente, que eles estão falando isso, porque como eu falo sempre, nesse momento que eu estou aqui, gente, gravando esse vídeo, esses vídeos, você pode ir lá no YouTube, vai ter 0 visualização. Mas aqui, nesse momento aqui, muitas pessoas, muito mais pessoas estão ouvindo, entende? Então, quando eu faço um vídeo, e eu quero dizer isso para você que acha que não ir lá e assistir o meu vídeo, que isso está me desmotivando, não tá, porque eu sei que aqui eu já estou fazendo o meu papel, entendeu? Minha mensagem já está chegando nas pessoas aqui, gente. O vídeo é só um registro, entendeu? Nesse momento aqui, muitas pessoas já estão escutando, tá? Essa mensagem já está chegando, talvez em quem tem que ouvir alguma coisa do que está aqui. Eu não sei. Mas é como eu disse da roda da fortuna. Hoje, gente, eu confio totalmente no que a espiritualidade faz. Totalmente. Totalmente. Algumas coisas você não entende agora, entende? Algumas coisas você não compreende
o porquê elas estão acontecendo, mas é uma engrenagem. Move uma coisa aqui, move uma peça lá, essa peça move outra aqui, essa peça move outra aqui. É uma engrenagem. E uma hora, esse ponteiro que está rodando, 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 ele para no momento específico que é propício para você receber ou pagar algo, tá? Então, é isso. Talvez eu vou fazer uma outra leitura de tarô mesmo, de previsão, mas aqui eu queria deixar essa mensagem para as pessoas, não só quem vai assistir depois, mas quem está aqui para mostrar a gente o início do teor da mensagem, o poder que a fé, que a espiritualidade tem de te manter inabalável, inabalável em uma situação que teoricamente você não tem chance alguma de vencer, mas você consegue vencer ela e é o que vai acontecer nessa situação aqui e vocês vão ver junto comigo o poder da mão de Deus, gente, sobre essa situação. Não importa o tempo que vai passar, tá? Ó, beijos, fui.